Se a gente for pensar em alguns casos, vocês têm alguém em mente que errou na Bíblia e depois se arrependeu e corrigiu? Quem? Cita em um. Paulo. Justamente, Paulo de Tarso, que antes era chamado de quem? Para mim, que me perdoem os outros discípulos, Paulo é o espírito que eu mais amo. É o discípulo que eu mais me reconheço. Porque a espiritualidade tem isso. Vocês acham que se hoje fosse Jesus sentado aqui explicando isso para vocês, vocês iam conseguir sair daqui e pensar assim, eu vou conseguir fazer, porque a pessoa que está lá em cima conseguiu. Não, você ia dizer, ali é Jesus, meu filho. Eu não sou Jesus, não consigo não, nem vinha mais na outra palestra. É preciso ser outro ser errante, outro ser que erra para falar com os seus pares. Se fosse Chico Xavier aqui, primeiro que a gente ia correr para abraçar, né? Vamos logo ver que ia dar uma confusão danada. Mas você não ia conseguir, muitas vezes, pensar que você faria como Chico. E Chico também errou, não errou? Só que Chico era um missionário. Então, mesmo diante dos seus erros, quando isso é pesado numa balança de virtudes, fica praticamente, invisível. O que acontece é que eu, Mayra, eu erro e não vou buscar minhas virtudes. E não vão buscar me corrigir. Então, quando bota na balança, o que é que acontece? Se ela equilibrar, já estava bom. O problema é que ela desequilibra, né? Então, Paulo foi Saulo, perseguiu cristãos, matou cristãos apenas pela fé. Paulo era um cara muito estudado. Na época de hoje, a gente podia dizer que Paulo tinha doutorado, PhD. Paulo falava grego koiné como ninguém. Paulo, que antes era Saulo, perseguia os cristãos apenas porque reconhecia em um homem o poder central. Mas bastou apenas um encontro com Jesus, que nem foi um encontro presencial, mas foi um encontro espiritual, para que ele reconhecesse os seus erros e fizesse o quê? Mudasse. Mayra, por que a mudança de Saulo para Paulo? Justamente uma simbologia, a representação do nascimento de um homem novo. Ele deixou Saulo para trás e renasce Paulo. Principalmente ele se renovou quando ele diz assim, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele se entregou àquela liberdade de amar. Ele se entregou ao poder que aquele Espírito tinha. E o Espírito de Jesus, mesmo quando ele desce no corpo humano, ele tinha algo que muitos de nós não temos. Lutamos para conseguir o que é autoridade moral. Então a gente começa a se envergonhar diante de um espírito de grandeza dos nossos atos. E Paulo fez isso. A partir de então, Saulo deixa de ser Saulo, se transforma em Paulo e segue pregando o bem, o amor, a caridade, a palavra de Jesus com seus exemplos. Ele negou que tivesse errado? Em todas as suas pregações, Paulo fez questão de enaltecer a sua mudança. Paulo não escondeu o erro, não teve vergonha do erro, não carregou a culpa do erro, mas ele transformou o seu remorso em arrependimento. Quem foi outro que errou na Bíblia? Maria Madalena, não foi? Maria Madalena muda a vida completamente. Quando Jesus abre os seus braços, sem querer saber o seu passado, o que ela já havia praticado ou o que ela pensava. Porque assim como os nossos irmãos católicos falam, eu concordo também. Existem erros que nós praticamos fisicamente, falando, fofocando, enfim, fazendo esse ritual que a gente faz. E existem erros que nunca saíram da nossa mente. Para o direito mesmo, a preparação que ficou só na mente, ela não gera o quê? O crime. Mas isso é no direito, no papel.
Mas o que a gente prepara na nossa mente, a intenção que a gente tem, já conta para a espiritualidade? Já. Graças a Deus que na nossa grande maioria nós não conseguimos executar. Então Maria Madalena foi recebida com os seus erros. Outro que errou também foi quem? Davi. Davi erra, não erra? Quando deixa o prazer, a luxúria, aquilo que ele desejava, a mulher do seu amigo. E coloca o seu amigo para ir lutar na guerra, não foi? Para que ele fosse morto. E logo depois ele se casa. Só que Davi reconheceu o seu erro, obteve o seu remorso e depois se arrependeu. Tomou ela por mulher, respeitou enquanto viveu com ela e fez todas as consequências, assumiu todas as consequências dos seus atos. E tantos outros na Bíblia, tantos outros exemplos que também erraram na Bíblia. E por que é que vocês acham que permaneceram escritos os erros daquelas pessoas? Por que não foram tirados dali, se o erro causava vergonha? Porque os nossos erros são parcelas constitutivas do que nós nos tornamos hoje. O seu erro fez com que você fosse a pessoa que você está hoje. Ah, Mayra, acho que eu não me tornei então uma pessoa boa não. Então é porque você não usou os seus erros com remorso e transformou em arrependimento. Se você transformar em arrependimento, há uma modificação do seu pensar e do seu agir. Eu tenho um remorso que eu transformei em arrependimento desde pequena. Esse é um remorso que eu tinha de quando criança. Eu sempre fui muito religiosa e eu já disse para vocês, né? Na minha cidade tem um cemitério e lá tem um cruzeiro e lá na igreja também tem um cruzeiro. E eu cansei de apagar várias velas das outras pessoas para que a minha vela tivesse o pedido atendido. Porque eu pensava, né? Se eu apagar, a minha vem. Vocês riram porque eu era criança, mas o que é que a gente faz hoje quando adulto? A gente tenta apagar a luz do outro, né? Vou apagar a luz do meu irmão para que eu possa brilhar e reinar sozinho. Isso é um dos maiores erros. Geralmente o remorso ele vem com um egocentrismo, ele vem com eu. Todo mundo que erra sente remorso? Não. Às vezes você já errou e não sentiu remorso? Já, né? Porque às vezes você errou, mas você tem na sua cabeça, no seu espírito o quê? A pessoa mereceu. Talvez não mereceu de mim, mas ela fez com outra pessoa. Então eu vou entender que o que eu fiz com ela foi merecido. Aí o que é que eu fiz? Eu cobri a minha culpa. Eu vou transformar isso em arrependimento? Não, porque eu acho que eu não fui errada. O remorso é um bom sinal. Só sente remorso aquele que a consciência deu pelo menos uma fisgada. Quem é o pior juiz que a gente tem? Será que são os juízes de dentro dos tribunais? Nosso principal juiz fica lá na nossa casa e nessa hora ele está em cima da cama te esperando. Quem é? É o travesseiro. Ah, juiz, esse é um juiz cruel. Porque quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter que lidar com as suas ações. Você vai ter que lidar com as coisas que você fez, deixou de fazer ou ajudou que se fizesse. Aquela fofoquinha que você criou, aquela coisinha assim de leve, social. Ah, dei uma fofocadinha hoje no trabalho. Pode causar um mal danado a alguém, não pode? Aquela fofoca pode custar o emprego, pode custar uma saúde mental de alguém. Nós vivemos num mundo hoje em que é necessário trabalhar com a saúde mental e espiritual. Ah, mas antigamente no tempo da minha avó e do meu avô, não tinha negócio de psicologia, não tinha remédio e todo mundo sobreviveu.
Veja essa frase, todo mundo sobreviveu. Não foi todo mundo viveu bem, não. Todo mundo sobreviveu. Ou seja, só nessa frase você vê que carrega o traumazinha, que carrega uma coisinha, uma mágoa, não é? Nossos avós não tiveram tanta sorte como nós. Nós estamos numa época em que nós temos muitos instrumentos. E isso diz respeito de acordo com a capacidade evolutiva desse plano. Nós estamos caminhando para a evolução. É claro que muitas vezes a gente acha que não, porque nós nos apegamos apenas às coisas ruins que acontecem. Então, nós precisamos conversar sobre saúde mental e como as nossas ações implicam nas outras pessoas. Nós, enquanto doutrina, enquanto religiões, precisamos saber definir a culpabilidade que nós temos na tristeza das outras pessoas. Se fala muito sobre suicídio, porque hoje nós temos um alto índice. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. E nós costumamos muitas vezes julgá-los com o peso da religião, com a doutrina. Nós julgamos pela nossa capacidade de nos sentirmos melhor. Nós somos superiores, nós não tiramos a nossa própria vida. Só que a gente não parou para pensar que essas pessoas, elas não desistem de Deus. Elas acreditam em Deus. Elas não desistem da vida. O que elas querem tirar não é a vida, elas querem tirar o quê? A dor. E sabe o que elas querem? De quem elas querem desistir? De mim e de você. Elas querem desistir da humanidade, que provoca nelas a maioria dessas dores. Em tempos de redes sociais, nós instituímos um novo tipo de quê? De cancelamento, um cancelamento virtual. É uma fogueira. Se antes a gente tinha a Inquisição, as guerras, hoje nós temos a internet, onde covardes se escondem atrás das telas para falar para os outros o que eles não têm coragem de falar olho no olho. Quando você for digitar qualquer coisa na internet, seja sobre quem for, pense se você teria coragem de falar olhando olho no olho da pessoa. Mas é de verdade, e essa seleção só você pode fazer. Eu vou lá no artista famoso porque ele é público e vou descer a lenha, vou tirar para fora toda a minha frustração e vou descer a lenha nele. Ele é público, ele se colocou nesse lugar. Os artistas são humanos, não são? São espíritos, não são? São pessoas merecedoras do nosso respeito também. Mas aí o que é que a gente faz? Vou lá sorrir da dor alheia, da separação. Vou lá querer saber da vida. Eu acho que até todos nós poderíamos sim fofocar. Eu sou a favor da fofoca. Juro para você, sou a favor da fofoca. Eu acho que a gente tem o direito de fofocar. E vou dizer quando. Quando você tiver com a vida totalmente resolvida. Não tem uma conta para pagar, não tem uma briga com ninguém, não fez mal a ninguém. Não, você está toda resolvida. Sua vida está 100% perfeita. Você está pronta para desencarnar hoje e ser recebida no nosso lar por Chico Xavier, Emmanuel e companhia. Aí eu te dou o direito de fazer fofoca. Tem alguém aqui assim? Olha, teve alguma mão querendo levantar? Porque eu não estou pronta, eu estou cheia de erros, eu estou fazendo muita coisa ainda que não está legal, então eu não estou pronta para falar da vida alheia. E o que é que acontece quando a gente perde o nosso tempo focando na vida dos outros? A gente esconde a nossa frustração. Geralmente, quem perde tempo fazendo mal aos outros, esconde uma frustração. Às vezes é uma frustração profissional, familiar. Porque geralmente aqueles que se deram bem na vida, inclusive na vida espiritual, eles não criticam, eles ensinam, não é? Os grandes mestres ensinam. Só pode dar uma crítica construtiva para alguém aquele que construiu. Se não construiu nada, pode falar? Não pode. Mas isso todos nós fazemos. Qual é a outra coisa que a gente faz? Os diferentes tipos de preconceito.
preconceito com a orientação sexual, preconceito contra a religião, contra a raça, contra os gostos da pessoa, contra as escolhas da pessoa. É muito comum você, às vezes, ouvir uma pessoa que ela fala assim: ah, eu detesto tatuagem. Eu não gosto de tatuagem, eu acho que tatuagem não é legal. Daí, um monte de gente fica escutando. Mas vem cá, se você não gosta de tatuagem, o que é que você faz? Não faz a tatuagem. Segue tua vida sem fazer tatuagem. E o pior é quando a pessoa que não gosta da tatuagem vem com aquela piadinha dizendo assim: já viu Ferrari com adesivo? Aí você olha para a pessoa: não, a Ferrari nem vi, mas aí é um fusquinha caindo nos pedaços, tá assim. Entende? Se você barrar para criticar alguém, você tem que suportar as críticas, e isso não tem fim. Ah, eu não gosto da Umbanda, não. O que é que você faz? Ah, não acredito em Mayra Rocha. O que é que você faz? Segue seu caminho, não é? Ah, eu não gosto de determinado cantor. Eu vou entrar na rede social do cantor? Não, segue o seu caminho. Ah, não sou a favor e não aceito a união entre pessoas do mesmo sexo. Não falem o que é que ela tem que deixar. Por favor. Eu sei que muita gente pensou, eu também pensei. Mas o que é que ela tem que fazer? Só ficar caladinha, a não ser que ela tenha sido pedida em casamento, né? Quem tem que aceitar ou não é quem foi pedido em casamento, é ou não é? De resto, vai cuidar do seu casamento, vai cuidar do seu corpo, vai ali na academia fazer alguma coisa. Vá viver sua vida, tem muito trabalho a ser feito. Ah, mas é liberdade de expressão, eu posso falar e eu vou falar. Ok, pode falar. Só que seja senhor das suas consequências, assim como você é senhor das suas palavras. Hoje em dia existem vários instrumentos para defender as pessoas da violência. Há 4 semanas, eu entrei num site, no Instagram, de um amigo meu, que publica as minhas coisas, publica as coisas da Casa da Caridade. E ele fez um recortezinho de uma fala que eu sempre faço, que é sobre não viver com alguém que te violente. Não viver sobre violência física, moral, psicológica. E aí eu estava explicando que não usem as religiões para isso. Por quê? Digamos que existe um casal que vive com violência. Aí vem a vizinha, que é evangélica, e diz o quê? É sua cruz. Você tem que carregar, não é? Aí vem um espírita e diz o quê? É um karma, vocês estão compromissados a se encontrar nesse plano. Aí vem o católico, olha e diz o quê? Não, isso aí é alguma coisa maligna que está dentro dessa casa. Não é culpa de quem está violentando, é culpa do diabo. Depois acontecem os assassinatos. E para além dos assassinatos, acontecem as crises físicas, psicológicas, a depressão. E depois, cadê os líderes religiosos dentro daquela casa? Não fica ninguém. Então eu expliquei que se você tem realmente um compromisso reencarnatório com alguém, mas esse alguém não quer evoluir junto com você, ficar com essa pessoa te violentando aumentaria o débito dela. Vocês não iriam cumprir o que estava compromissado. Então, dos males o menor. É melhor que se distanciem e resolverão ou em outra encarnação ou nessa, se a pessoa resolver mudar. Foi essas minhas palavras. Para minha surpresa, alguns irmãos espíritas começaram a bater muito nisso. Não, mas Kardec diz que a gente está onde deve estar. Mas Chico Xavier diz que nós temos a família que merecemos. E aí eu fiquei questionando e pensando, onde já se viu Kardec ou os espíritos evoluídos aconselharem você ficar sofrendo violência? Onde é que está nisso? Onde é que está Chico Xavier, nosso grande Chico, fomentar uma vida com violência física, moral, sexual? Onde vocês viram? Nunca. O problema não é o espiritismo, são os interpretadores dele. Esse é o problema. Bom, passa-se o tempo, vocês viram a notícia do rapaz que deu 60 socos no rosto da namorada? E então?
E aí, e agora? Que tipo de responsabilidade teria Mayra Rocha de vir aqui na internet, em sentar com vocês aqui e dizer que aquilo ali era um planejamento reencarnatório? Vocês realmente acreditam que esses 60 socos estavam programados para acontecer? Não, isso foi decisão de terceiro, isso foi erro de terceiro. Essa menina tinha que ficar com ele? E se brincar, ela suportou muita coisa calada ainda. Então, não. Sempre que houver violência, seja ela qual for, distância amorosa. Porque depois só restará você e sua família para poder tentar apagar o fogo que foi deixado na cabeça e no espírito de vocês. Religião que impõe medo, religião que usa-se como arma, não é uma boa religião. A boa religião é aquela que te deixa livre para decidir. E, acima de tudo, ela te mostra que todos os caminhos têm que levar a quem? A Deus, ao amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu estou dentro de uma relação violenta, eu estou me amando? Como eu vou amar o próximo? Sem contar que muitas vezes o que nós achamos que é amor é dependência emocional. E isso é doença, e isso tem tratamento.